meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40 e hoje a maquiagem é rapidinha. Na verdade, é só uma dica de como fazer esse olho preto esfumado lindo. Então, vamos começar com passando o corretivo. Esse corretivo é da Sephora. Eu vou deixar aqui o nome dos produtos aqui no box de informação. Ele é um pouco mais claro que a minha pele. O que que acontece? Eu tô passando na pálpebra e no côncavo, ou seja, toda a parte do meu olho para igualar a cor, ou seja, para que eu consiga deixar o preto preto, para não ter nenhuma interferência de nenhuma cor. Então, a ideia é passar em todo o olho. Eu não passei base, nós vamos começar hoje pelos olhos, certo? Bom, peguei uma buchinha normal, né, uma esponjinha normal, para fazer a aplicação da sombra preta. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Eu vou colocar em toda a pálpebra móvel. Eu não vou me preocupar em traçar o delineado certinho, deixar ela... Não, eu vou depositando ela, por isso que eu peguei essa esponjinha para fazer esse depósito da sombra. Eu tô usando essa paleta da Ruby Rose, chamada Rock Nudes, e o preto dela é um preto, mas não é tão preto assim. Então, eu vou passar ela primeiro. Infelizmente, os brilhinhos que tem na sombra, eles não ficam grudados na pele. Então, depois eu vou vir com uma outra sombra, mas mais pra frente a gente vai ver. Então, vocês estão vendo, eu tô só depositando a sombra preta, sem muita ordem, sem me preocupar muito se tá dentro do côncavo, se tá fugindo um pouquinho ou não. Porque essa é a dica legal desse tipo de sombra. Bom, como eu falei para vocês, a sombra preta não é tão preta. Então, eu tô pegando essa da Kiko, que é um conjuntinho, um duozinho. Esse não é preto, ele é um cinza, mas ele tem uns glitterzinhos que ficam muito bonitos. Eu tô aplicando em alguns lugares onde eu tô vendo que tá mais falhado. Depois eu venho com uma outra sombra um pouco mais escura para fazer o arremate final. Então, novamente, gente, eu tô só depositando a sombra. Eu não tô esfumando nem nada. Por quê? Porque agora é que vem a sacada. Eu vou pegar um pincelzinho redondinho, mais fofinho, e uma sombra marrom, certo? Essa é da Arela Makeup, da coleção da Becca Bright. E eu vou depositar a sombra marrom no meu côncavo. Eu não vou esfumar agora, eu vou só depositá-la no meu côncavo. E aí, eu venho com um pincel de esfumar limpo, ou seja, ele não tem sombra, e vou esfumar todo esse marrom. Ele vai entrar em contato com o preto, fazendo uma mistura das duas sombras, sem que isso fique pesado, sem que isso fique feio e eu gaste muito tempo para fazer esse esfumado. Se vocês acharem que o esfumado ficou mais claro, se ele não ficou tão bonito, você pode vir e depositar um pouquinho mais de sombra marrom. Mas lembrando sempre daquela nossa dica infalível de ouro da maquiagem, menos é sempre mais. Porque se eu aplicar pouco, eu tenho como consertar. Se eu aplicar muito, eu preciso tirar para fazer de novo. E aí dá mais trabalho. Então, é isso. Eu vou esfumando, 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 sempre em movimentos circulares, para que ele não fique marcado, ou seja, para que não fique nenhum tipo de linha, e tentando ao máximo fazer com que essa sombra se integre à minha pálpebra, certo? Lembrando que, gente, esse
olho, na verdade, ele tem só a parte da pálpebra móvel mais escura. Então, não é aquele olho todo preto. É só a parte em que a gente pisca, ou seja, essa parte molinha do olho que é a pálpebra móvel. Aí eu volto com aquela sombra da Kiko, a parte mais clarinha, ela é um tom mais rosado. E faço a marcação acima, próximo da sobrancelha, para ficar iluminado o olho. Porque como eu passei o preto, depois eu passei o marrom, eu preciso de um ponto de luz aqui em cima. Eu tô limpando o meu pincel, aquele que eu esfumei, o marrom, nessa esponjinha da Macrylan. Gente, ela é perfeita, ela realmente limpa o pincel, que é uma maravilha. Vale bem a pena. Eu paguei R$20 aqui em Brasília nela. E aí eu volto esfumando essa sombra mais clara que eu passei na pálpebra lá em cima, perto da sobrancelha. Vocês lembram que eu falei que eu viria com outra sombra com um pouco mais de brilho para deixar essa maquiagem mais, digamos, brilhosa. Então é isso. O que eu tô fazendo? Para que as partículas de brilho fiquem bem fixadas na minha pálpebra móvel e não desmontem no meu rosto inteiro, o que eu tô fazendo? Eu tô passando o primer de sombra da Ruby Rose. Esse primer tem sido muito bom, ele consegue grudar bem direitinho, tá? Se a partícula da sombra for menor um pouquinho, é melhor ainda, tá? Essa sombra é da número 21. Eu já falei delas aqui para vocês, quem me segue no Instagram já me viu usando vários batons deles. É uma marca carioca, gente, e pense numa sombra pigmentada. Essa sombra é muito pigmentada. Olha a quantidade de brilho que ela entrega. É impressionante. Como eu falei para vocês, eu tô só nesse momento depositando sem muita ordem. Depois eu vou vir depositando com mais cuidado para que isso tudo fique mais harmônico e eu consiga o efeito de brilho que eu quero, sem perder o esfumado que eu já fiz, porque senão aí eu vou ter que esfumar de novo, corre o sério risco dessa sombra desmontar no meu olho. Essa é só a parte superior dos olhos. Na parte da pálpebra inferior, o que eu vou fazer depois? É só passar um lapisinho preto, tá? Pelos cílios, onde tem os cílios. Aí vocês estão vendo que eu já fiz. Para dar uma harmonia no olhar, para que não fique tão pesado em cima e muito leve embaixo. Então, eu passei dei uma esfumada no lápis preto junto com a sombra marrom para não ficar tão carregado. E aí, eu venho passando o rímel sem usar o Curvex. Por quê? Porque esse olho, gente, ele efetivamente pede um cílio postiço. Não tem como. Por mais que você tenha cílios longos, por mais que você tenha muito cabelinho nos olhos, fica mais bonito se você colocar um cílio postiços. E aí eu vou dar uma de literalmente drag queen, porque vocês vão ver o tamanho dos cílios que eu vou colocar. Olha isso, gente. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueça, deixa o seu joinha. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Um beijo!